Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vinda a mais um bate-papo. Se você acompanhou a live anterior, lembra que falamos sobre o tema "O corpo que você tem é perfeito para a sua história". Hoje, nós vamos dar o próximo passo nessa jornada de autoconhecimento e libertação. Vamos falar sobre algo que todo mundo sente, mas poucas pessoas compreendem: o trauma. Eu sou Mário Brito, há mais de 30 anos, professor, consultor de empresas e analista corporal. Eu ajudo pessoas LGBTQI, APN+, e aliados a terem uma gestão emocional fortalecida, equilibrando a sua vida. E antes de você torcer o nariz, achando que trauma é coisa de quem passou por algo grave, eu quero te dizer uma coisa importante. Todo corpo tem uma história e toda história guarda cicatrizes. O trauma não é só o que aconteceu com você, é também o que você não pôde expressar. É o abraço que não veio, é a palavra que não foi dita, é o olhar que te julgou e fez o seu corpo se encolher. O corpo LGBTQIAPN+, sabe bem o que é isso. Ele carrega não só as suas dores, claro, as dores pessoais, mas também carrega marcas coletivas de gerações que foram silenciadas, reprimidas, invisibilizadas. Mas hoje, a gente vai aprender a reconhecer essas marcas e transformar tudo isso em potência. O corpo é um arquivo vivo. Cada músculo, cada respiração, cada postura é uma memória emocional. Quando uma criança é corrigida, humilhada ou rejeitada, o corpo aprende a se proteger. Essa proteção, que antes era sobrevivência, acaba virando um modo de existir. Sabe aquele ombro que vive tensionado? Pode ser medo de ser visto. Aquela dor na garganta que aparece do nada pode ser raiva engolida. O peito fechado pode ser vergonha ou medo de rejeição. Na análise corporal, a gente entende que o corpo fala antes das palavras e ele fala na língua das emoções. O trauma é como uma pedra jogada na água. Mesmo depois que ela afunda, as ondas continuam se espalhando. O impacto passa, mas o efeito fica. Eu quero te contar uma história real. O nome é fictício. Vamos chamar de Diego. O Diego é um homem gay que cresceu no interior, numa família religiosa e muito rígida. Desde pequeno, ele ouvia: "Homem que é homem não chora. Para de falar fino. Se endireita." Cada palavra dessas foi moldando o corpo dele. Os ombros começaram a se curvar, a mandíbula trava toda vez que ele queria responder. E o peito parecia viver encolhido, como se guardar o ar fosse a única forma de não sentir. Quando Diego se assumiu anos depois, ele achava que estava livre, mas o corpo ainda reagia como um menino assustado. Ele se sentia pequeno em reuniões, pouco confiante com o próprio corpo e sentia uma tristeza constante, mesmo em momentos felizes. Durante um processo de autoconhecimento, ele ouvia algo que o marcou: "O seu corpo ainda vive na casa em que você morava emocionalmente." E aquilo fez todo sentido. O corpo do Diego não sabia que o perigo tinha passado. Ele ainda se encolhia para sobreviver, mesmo quando já podia se expandir para viver. Essa é a armadilha do trauma. A gente cresce, muda de vida, mas o corpo continua preso no passado. Pesquisas em neurociência e em psicologia corporal
mostra que o trauma não fica só na mente, ele fica no sistema nervoso. É o corpo em alerta constante, é o coração acelerado sem motivo, é o medo de errar, de não ser suficiente, de não ser amado. Na análise corporal, isso é visível. Os músculos contraídos mostram onde a emoção ficou paralisada. A respiração curta mostra onde a vida foi contida. E a falta de expressão corporal mostra onde o amor próprio foi silenciado. Mas a boa notícia é, se o corpo aprendeu a sobreviver, ele também pode aprender a florescer. E é sobre isso que eu quero te contar agora. Essa é a história da Lívia, uma mulher trans, artista e uma das pessoas mais vivas que eu conheci. Lívia cresceu ouvindo que o seu corpo era errado, que ela nunca seria mulher de verdade. Cada palavra era uma ferida invisível. Por muitos anos, ela odiou o espelho. E quando começou a sua transição, achou que só a aparência mudaria. Mas o que realmente mudou foi a relação dela com o próprio corpo. Durante um processo de análise corporal, ela percebeu que o seu corpo tinha guardado mais do que dor. Ele guardava também a coragem. Ao observar sua postura, percebeu o quanto ainda mantinha o queixo baixo, como quem pede permissão para existir. Então ela começou a praticar um exercício simples: ficar diante do espelho, olhar nos próprios olhos e dizer: eu existo e o meu corpo é casa, não prisão. Nos primeiros dias, ela chorava, depois começou a sorrir. E hoje, quando ela fala, o corpo dela fala junto, é voz firme, o olhar é inteiro. Ela transformou o trauma em arte, dor em presença, rejeição em autenticidade. E quando alguém pergunta: como você teve tanta força? Ela responde: eu só parei de lutar contra o meu corpo e comecei a escutá-lo. Essa é a potência, a força que nasce da vulnerabilidade, a liberdade que nasce da consciência. Agora, eu quero te convidar para uma pequena prática de reconexão com o seu corpo. Nada místico, nada complicado, só presença. Respira fundo comigo. Inspira pelo nariz, solta o ar devagar pela boca. Sente o ar passando pelo peito, pelo abdômen, pelos ombros. Agora pergunta em silêncio: corpo, o que você ainda está guardando para me proteger? Talvez venha uma lembrança, uma tensão, um arrepio, ou talvez nada. Tá tudo bem. O importante é começar a escutar, porque quando o corpo é ouvido, ele para de gritar. Repete comigo mentalmente: eu te escuto, eu te acolho, eu te deixo viver comigo e não contra mim. O corpo LGBTQIAPN+, é símbolo de resistência, mas também de renascimento. Ele carrega as marcas da dor, sim, mas também as cicatrizes da superação. A cada vez que você escolhe se expressar, dançar, amar, se mostrar, você reescreve a história do trauma com tinta de liberdade. Você não é o que te aconteceu, você é o que faz com que te aconteceu. E o seu corpo não é o problema, ele é o caminho de volta para si, para a sua potência, para a sua verdade. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão da semana. O
Que parte do seu corpo mais precisa ser escutada agora? Escreva aí nos comentários, compartilhe essa live e lembra, a dor que você acolhe vira poder. Siga-nos em nossas mídias sociais e nos acompanhe, coloque aí, veja na descrição do vídeo quais são os nossos canais. Vamos cada vez mais melhorar as pessoas, fortalecendo as suas emoções para uma vida melhor. Na próxima semana, a gente vai falar sobre como reconhecer e expressar as suas emoções, mesmo quando o mundo ainda não sabe acolhê-las. Até lá, se cuida, se honra e se ama por tudo que você é.